Muito bom, estamos de volta, já estou aqui, tem muita gente participando. Minha música preferida, Chapolin. Sua música preferida, olha só, então aproveita e compra o CD da Faz Daisy questão para de ajudar, repetir viu? sempre quando vem aqui. Porque, afinal de contas, ano que vem ela casa e precisa de dinheiro, então ajuda a Daisy aí, ajuda... Um bom argumento, tá, pessoal? Lança o CD também, Luciana, tá? Olha só, para você que está participando com a gente, manda sua pergunta. Eu estou conversando aqui, Luciana, o Bruno Paiva já participou com a gente aqui, ele está cobrando por que a gente não entra com Skype com ele. Ele vai entrar daqui a pouquinho, inclusive, para falar sobre um projeto que ele tem criacionista nas redes sociais. No programa de hoje, daqui a pouquinho. Fica esperto aí, Bruno. Manda sua pergunta. Falei para você mandar a pergunta, manda pra gente aqui. Ele tá lá no Líbano ainda? Ele está em... Esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. Chipre. No Chipre. Esse a voz da consciência me lembrou aqui, nossa produtora. Bruno, um abração para você. Manda sua pergunta e daqui a pouquinho você entra no Skype com a gente, tá? Um abraço para a galera que está participando, mandando perguntas. Eu quero mandar aqui um abraço para o Roger Menezes. Ele fala o seguinte: olá, manda um abraço para os jovens aqui de Santa Maria e Maraguaí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Pessoal lá, eu não sei se está frio, está quente lá. Aqui em São Paulo está quente. Eu acho que no Rio Grande do Sul também está chovendo, pelo menos deve estar chovendo, porque aqui em São Paulo está uma seca danada. E vou para o Twitter, mandar um abraço aqui para Deise Jacinto, que está conectada com a gente. O Gabriel Ferreira, o Gabas, trabalha lá na universidade junto com o professor funcionário lá também, junto contigo, viu, professor? Trabalha no núcleo lá de comunicação. E eu tenho uma pergunta agora para o senhor, professor Noel. A gente conversando aqui no primeiro bloco a respeito dessa contextualização, né? A respeito da... Quando a ciência andava junto com a religião, né? Então, citou esses grandes cientistas, né, do passado. E é engraçado que esses cientistas do passado são referência para os cientistas de hoje, que são muitos deles evolucionistas. Então, a pergunta que me veio na cabeça para um leigo, né? Eu estudei a vida inteira mais na área de comunicação e essas matérias assim, né? Então, nunca me aprofundei em ciência. Então, a dúvida que veio para mim foi: em que momento a ciência e a religião se romperam, já que esses feras, esses grandes cientistas, eles continuam sendo uma referência para a ciência hoje? Como que não existe mais essa ligação? Por que houve esse rompimento? O motivo, vamos dizer assim. Na realidade, existem vários fatores e essa mudança ocorreu de maneira gradual, né? Após o estabelecimento da ciência moderna, as bases, né, os fundamentos da ciência moderna, Francis Bacon, Galileu, Newton, entre outros, né? O iluminismo, século XVIII, né? Foi positivo e negativo. Positivo no sentido de liberdade de expressão, de você fazer investigação científica, sem interferências religiosas, de imposições dogmáticas de uma igreja. A Revolução Francesa teve algum... Sim, mas mais à frente. Tudo isso favoreceu, né? Mas o iluminismo também vem com um extremo já, explicar toda a realidade apenas de maneira naturalista, ou seja, é como se tudo que é perceptível pela inteligência humana pudesse ser explicado pela ciência. Mas tem coisas que estão além do alcance da ciência. Nós colocamos 4 tipos de limitações, não é? Existem outros. Vem o racionalismo, vem o humanismo, positivismo e, finalmente, o darwinismo. Aí, realmente, a ruptura ocorre, não por ruptura, mas por substituição. Então, entra um novo paradigma, o evolucionismo. Então, seria interessante colocar a próxima ilustração para vocês perceberem a influência. Essa ilustração é muito boa. Eu creio que o biólogo, especialmente o paleontólogo, vão gostar disso aí. Você vê do lado esquerdo, essa divisão entre biologia funcional e biologia evolutiva é dada pelos próprios evolucionistas. A biologia funcional, lá embaixo está escrito ciências naturais. É um campo de análise científica. Do lado direito, em amarelo, eu tenho a biologia evolutiva. A base, de onde ela extrai os conceitos? Do naturalismo filosófico, ou seja, de um campo não científico. Então, o que está em amarelo, do lado direito, são vários conceitos que são construídos na tentativa de explicar evolutivamente, a partir do registro fóssil. Tá? Note que o registro fóssil está em verde. E a primeira coluna da esquerda, da biologia funcional, está em verde também. O registro fóssil é um fato. Mas quando ele está cercado desses conceitos aí em amarelo, você nunca vai enxergar realmente o que o registro fóssil quer mostrar. O evolucionismo colocou esses conceitos, não é? E eles são misturados com a biologia funcional, não é? De uma maneira confusa, mas aí está separado, tem que separar. O que está do lado esquerdo é ciência, do lado direito é filosofia.
Isso tem que ficar claro. Então, do lado esquerdo, biologia funcional, não preciso de nada do lado direito, com exceção do registro fóssil, né, que é o fato. Os conceitos em amarelo, tem vários aí, né? A biogênese, a origem da vida espontânea, gradualismo, saltacionismo, analogias, homologias. Um biólogo conhece muito bem isso. Isso não são argumentos científicos, são conceitos utilizados para tentar justificar longos períodos de evolução, né? Então, devemos separar. Os próprios cientistas evolucionistas separam o que é ciência e o que é realmente argumentos não científicos. Então, na própria definição de evolucionismo, você vê que tem uma componente filosófica muito forte, aquela coluna amarela lá direita. Não há comprovação científica. Então, né? É por isso que eu não posso considerar todo esse conjunto, o quadro inteiro, como uma teoria científica, é um paradigma, não teoria científica. Científico mesmo é do lado esquerdo. O lado direito, realmente, é filosofia. Agora, o senhor citou ali a questão geológica, e é uma área que o senhor conhece muito, a sua área de atuação, né, Sim. professor? A pergunta aqui do Bruno Paiva, o Cobreiro já mandou a pergunta. A pergunta dele é o seguinte, existe algum elo, se fala muito em elo, né, para os ateístas, né, esse elo perdido, que poderia ser a ligação do passado com o que eles acreditam hoje. Existe alguma coisa convincente que possa comprovar o ateísmo? Quando nós falamos em elo, nos reportamos ao registro fóssil. São aqueles fósseis em grande quantidade na coluna geológica, né? Então, os evolucionistas usam o registro fóssil para construir a evolução, a partir dos fósseis mais antigos, que estão nas camadas mais profundas, até os mais próximos. Tento extrair, então, desses fósseis, com aqueles conceitos amarelos, uma árvore da vida, a árvore filogenética, explicaria essa evolução. Então, essa árvore ela tem galhos que se bifurcam. Essas bifurcações desses galhos refletiriam os elos intermediários entre um e outro. Eles não existem. Essa árvore é fictícia. Essa árvore não existe. Eu não consigo construir uma árvore filogenética, uma árvore da vida, a partir do registro fóssil. É impossível. Então, e um dos fatores que realmente gera essa impossibilidade é a ausência dos seres intermediários. Eles que permitem a bifurcação dessa grande árvore. Não tendo esses seres intermediários, essa árvore deixa de existir. Essa árvore evolutiva. Muito bom. Eu quero saber agora, Luciana, da Deise. A gente tem uma musicista aqui hoje com a gente e eu percebo nas suas letras que você fala muito de natureza, né? Gosto muito. Eu escuto a sua música, eu já imagino praia, já imagino um descanso, alguma coisa assim que traz paz pra gente. Na sua música, quando você compõe, você procura trazer esses elementos do criacionismo, da criação, essa reflexão a respeito da criação de Deus? Eu acho que você não tem como separar a criação do Criador. A maneira como mais eu consigo me conectar com Deus é através da criação da natureza. Eu acho que Deus fala muito pessoalmente comigo através da natureza da criação. Então, é natural para mim usar muitos elementos da terra, a chuva. Eu falo muito de chuva, eu gosto muito de chuva, né? Eu gosto do cheiro que a terra tem quando a chuva cai. Então, esses detalhes para mim são muito ricos e muito profundos, porque parece que é o beijo de Deus em nós todos os dias, dizendo, eu que fiz para você. Então, eu vejo muito o amor de Deus através da natureza, né? Você já foi confrontada em algum momento, assim, no meio acadêmico, sobre o criacionismo? Olha, eu sempre tive muita firmeza com relação a isso. Então, os meus amigos, eles acabaram aceitando, porque eu não era uma pessoa chata também na sala de aula que ficava tentando defender e empurrar as minhas ideias de goela abaixo, né? Mas eu me lembro de uma situação que eu fiquei muito impressionada, assim. Eu fiz faculdade de educação física, né? E numa das aulas de fisiologia é a matéria que estuda como o corpo funciona, né? O professor falando sobre o equilíbrio de gases que existe dentro da gente, tudo equilibrado, tudo assimétrico, tudo perfeito. E eu fiquei olhando para aquele quadro, ele explicando e imaginando como... E ele se dizia ateu, né? Como ele pode acreditar que isso tudo veio do nada, a partir de uma explosão? Como coisas funcionam tão perfeitamente dentro do nosso corpo e, ao mesmo tempo, eu acredito que isso veio assim, do nada. Então, eu fiquei pensando, ele está falando da criação e não acredita no Criador. Só um detalhe, é interessante que a natureza ela é tão complexa,
Apenas o código genético é uma coisa espantosa. A quantidade de informação que ele contém é muito grande. Então, quando a gente compara um DNA com qualquer artefato que o ser humano é capaz de produzir, a complexidade do DNA é muito maior. Então, se a natureza é tão pródiga assim, ela tem poderes para produzir isso sobre-humanos. Então, quando eu vejo os aspectos de complexidade, de ordenamento, até estética, como você mencionou, ou a natureza é divina, ela tem poderes divinos, ou existe um Deus por trás da natureza. Filosoficamente, são as duas alternativas. Exatamente. Agora, é muito interessante. Agora, nós passamos por um momento de eleições agora recentemente no país, e essa discussão foi muito, né, levantada, né, sobre a discussão do criacionismo nas escolas e nas universidades. Por que isso gera tanta polêmica? Né? Isso é uma coisa que nós já fizemos tanto no passado. Por que trazer essa discussão para as universidades? Gera tanta polêmica, né? Pessoas que estavam com o projeto de implantar essa discussão no meio acadêmico. Por que as pessoas ficam tão inflamadas assim, professor? É triste, existe todo um preconceito. Infelizmente, a mídia, de modo geral, parece que está do lado do evolucionismo. Não é? Então, na realidade, como ficou claro, eu coloquei as definições de criacionismo e evolucionismo, contradiz aquilo que a mídia apresenta. Para a mídia, por exemplo, de modo geral, evolucionismo é uma teoria cientificamente comprovada. Criacionismo é uma interpretação literalista e equivocada da Bíblia. Duas definições totalmente equivocadas. Não é? Então, eu acho que tanto o evolucionismo como o criacionismo tem realmente utiliza conhecimentos científicos como outros conhecimentos não científicos. No caso do criacionismo, a narrativa bíblica, as narrativas históricas das origens, e o evolucionismo, filosofia. Né? Então, de alguma forma, conforme o enfoque a ser dado, se é uma aula de ciências, pega os aspectos científicos dos dois modelos. De religião pode ter também, porque, na realidade, a maneira como o evolucionismo é divulgado parece uma religião. Né? Então, eu diria que o que falta são pessoas preparadas para realmente comentar esse assunto. E isso me parece que é uma minoria. Né, uma minoria que está propagando uma ideia, porque quando a gente vai conversar, eu conheço poucas pessoas que acreditam no evolucionismo. Né? Parece que é uma minoria que está no poder, está na mídia e propaga isso como se fosse a maior parte. Em termos de população, realmente não é a maioria, mas no meio acadêmico, especialmente nas universidades públicas, não é? Você tem realmente uma maioria, um número expressivo de cientistas evolucionistas e um bom número também de ateus. Não é? Então, eu diria que no meio acadêmico que ocorre essa preponderância. Né? Mas eu acho que a mídia é muito tendenciosa. Ela devia dar mais espaço. Está começando a fazer isso. Inclusive, esse programa faz toda a diferença. Né? Porque as pessoas não sabem o que é evolucionismo, não sabem o que é criacionismo. As imagens que eu coloquei, realmente, acho que ficaram um pouco claras. Sim. E, na minha área específica... Uma aula para a gente aqui hoje, né? Na minha área específica, como geólogo, se pudesse colocar a última imagem... Né? Joga para a gente, Dani, a isso última. Aí. Quando eu vejo esse quadrinho... São 6 fenômenos geológicos globais interligados. O que está em amarelo, mesmo que está em vermelho, você pode encontrar já na literatura científica alguma coisa realmente a respeito. As setas brancas, também na literatura científica convencional, evolucionista, você encontra. Mas pouca gente divulga isso. Um evolucionista, mesmo sendo evolucionista, ele faz descobertas que muitas vezes contrariam aquilo que ele considera como verdade. Ele faz um esforço para encaixar, às vezes. Então, eu creio que mesmo com a tendenciosidade que existe por parte de um cientista evolucionista, ele consegue fazer descobertas de realidades mesmo. Nisso aparece esse quadro. Quando eu pego esses 6 fenômenos globais, lá em cima, fragmentação da crosta e tectônica de placas. Lá em cima, grandes províncias ígneas ou supervulcões, muita lava em toda a superfície da Terra. O meio, impactos gigantescos meteoritos e cometas. Lá embaixo, em vermelho, ação devastadora de grandes volumes de água. À direita, mortandade em massa e rápido soterramento. E último, bacias sedimentares fanerozoicas. Quando você pega isso aí, são conceitos mais geológicos, alguma nomenclatura até estranha, você vê esse quadro, ele aponta para uma grande catástrofe. Uma catástrofe geológica de proporções globais. Esses fenômenos ocorrendo simultaneamente. O que está em vermelho, os 2 quadros em vermelho, ação das águas e mortandade em massa, são 2 fenômenos globais, que são os mais importantes, e eles estão presentes numa narrativa não científica, mas de valor histórico, e que nós consideramos muito mais do que isso. Está na Bíblia.
Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre esses fenômenos globais com a narrativa bíblica do dilúvio. E poucos cientistas consideram esse quadro. Por quê? A filosofia não te dá chance de construir ele. A narrativa bíblica te dá essa oportunidade. Você acaba ordenando os dados científicos de maneira muito mais adequada e chegando realmente mais próximo da verdade do que ocorreu no passado. Essa é a vantagem do criacionismo. Sim. Sim. Muito bom o programa de hoje, esclarecedor, né? Você que faz parte aí do meio acadêmico, fica conectado com a gente, mandem as suas perguntas, o professor Noel vai estar aqui no nosso último bloco para tirar todas as suas dúvidas. Vamos para um rápido intervalo, até já.